Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio e hoje, em mais um da sequência de 30 vídeos que eu tenho gravado nesses últimos dias, eu quero conversar com você sobre onde dar entrada no processo de reconhecimento. Porque, não sei se você sabe, mas existem duas formas básicas para que a gente possa dar entrada na cidadania, no reconhecimento da nossa cidadania italiana. Você pode dar entrada diretamente no consulado italiano no Brasil. Então, imaginemos a seguinte situação: você mora no Brasil e você descobriu que você tem direito ao reconhecimento e você quer começar a sua prática. O que você faz? Você entra no site do consulado italiano, porque existem vários consulados italianos no Brasil. Existe o Consulado Geral da Itália em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Recife. Então existem, não é apenas um, e cada consulado ele cuida de uma determinada área geográfica, tá? Então, o que você faria nesse caso? Você entraria no site deste Consulado Geral da Itália, na parte de Serviços Consulares Cidadania, e ali basicamente você baixa o formulário de pedido de reconhecimento, preenche, pega, manda uma cartinha com aviso de recebimento e você faz o que nós chamamos de entrar na fila. O consulado vai receber o seu pedido e você vai entrar numa fila. Depois de um determinado tempo, quando chegar a sua vez na fila, o consulado vai te chamar, vai solicitar toda a documentação necessária para o processo, que foi... se você não sabe qual é a documentação, eu recomendo que você veja um dos vídeos anteriores que eu gravei. Basicamente, você vai precisar da certidão de nascimento, casamento e óbito de todo mundo, desde o italiano que emigrou daqui da Itália para o Brasil até as suas próprias certidões, mais um documentinho chamado CNN, Certidão Negativa de Naturalização. Você vai juntar todos esses documentos. Quando você for chamado, você for convocado, esse é o termo correto, o consulado vai convocá-lo, você vai receber um e-mail ou uma carta com uma convocação para a apresentação da documentação. Uma vez que você leva todos os documentos do consulado, apresenta para eles, eles vão começar a fazer então uma análise desses documentos e no final vai ser deferida ou não a sua cidadania. Se todos os documentos estiverem corretos, não tiver nenhum problema, você vai ser reconhecido cidadão italiano e o seu documento de nascimento e casamento, se for o caso, vai ser enviado aqui para a Itália, na cidade onde nasceu o seu antenato italiano, para que sua certidão de nascimento seja transcrita por aquele comune. Comune aqui na Itália é a prefeitura, é a sede da prefeitura. Então nós não temos cartórios na Itália, nós temos na própria prefeitura, existe um setor onde eles fazem o registro dos documentos. Então o seu documento vai ser registrado naquele setor e você automaticamente vai poder solicitar o seu passaporte italiano diretamente no consulado. Então essa é a primeira forma que você tem para obter o seu reconhecimento. Fazer tudo através do consulado italiano. Uma segunda possibilidade é vir para a Itália. Então você pega, solicita já, sabe como eu falei na convocação, que você vai ter que apresentar toda a documentação? Isso você já faz antecipadamente. Você solicita todos os documentos necessários, você tem que fazer um único processo que é diferenciado, porque quando a gente faz o processo no Brasil, a gente pega dos documentos brasileiros, faz a tradução para a língua italiana e leva no consulado. Para vir para a Itália, não basta somente a tradução dos documentos, você vai precisar de um outro procedimento chamado legalização, que vai ter um vídeo específico sobre isso, fique tranquilo, não precisa se desesperar. Muitos dos termos que eu estou utilizando nesses vídeos, eles vão ser explicados em outros vídeos, tá? O que é a tradução, como fazer a tradução, como fazer a legalização. Então fique tranquilo se você chegou agora no mundo da cidadania e não está entendendo direito como as coisas funcionam. Fique tranquilo que aos pouquinhos você vai entender. O objetivo dessa série de 30 vídeos é exatamente começar do A ao Z. Quem não sabe nada, até quem já obteve o reconhecimento da cidadania e precisa de documentos e uma série de outros direitos e deveres. E no final, no último vídeo, ainda vai ter uma surpresa fechando essa série, tá bom? Então, voltando à segunda situação. Você vem para a Itália com os documentos traduzidos e legalizados pelo consulado italiano
e escolhe um dos comunes. Nós temos mais de 8.000 cidades na Itália, então você vai ter que escolher uma dessas cidades. Você vai precisar alugar um imóvel ou ter alguém que te hospede aqui para poder, porque não adianta vir aqui na Itália, chegar numa prefeitura e pedir o seu reconhecimento. Você vai precisar fixar a residência, que também vai ser explicado no outro vídeo. Uma vez que você fixa a sua residência e faz o seu pedido aqui, o procedimento, o comune, essa prefeitura vai solicitar um outro documento ao consulado italiano no Brasil, chamado não renúncia, mancata rinuncia. Uma vez que o consulado responde esse documento para o comune termina a sua prática e aí você consegue fazer a carteira de identidade italiana e o seu passaporte, tudo aqui na Itália, tá bom? Então assim, qual é a diferença? Como escolher? Quais são os prós e os contras em fazer o processo no Brasil e fazer o processo na Itália? Bom, antes de mais nada, o processo no Brasil, ele custa muito menos. Primeiro porque você já mora no Brasil. Isso supondo que você que está assistindo esse vídeo mora no Brasil. Então você já tem a sua vida, você já tem a sua casa, você já tem a sua família. Então você não gasta a mais para poder viver. Você já tem a sua vida, então você simplesmente vai fazer uma solicitação no consulado da cidade, do local onde você já vive. O único custo que você vai ter adicionalmente em relação à Itália é que desde há alguns anos, o governo italiano criou uma taxa para cada pedido de reconhecimento de cidadania no exterior. Então, todo cidadão que solicita a cidadania em um consulado italiano, ele paga uma taxa por pessoa de 200 euros. Então, imaginemos que vai entrar você, o seu pai, o seu tio, enfim, várias pessoas no processo. Cada uma dessas pessoas, ao ser convocado, lembra lá na convocação para a entrega dos documentos, quando chegar na sua vez na fila, você vai ter que pagar 200 euros, que é uma taxa administrativa que foi criada para a realização da cidadania no exterior. Aqui na Itália não existe essa taxa. Então essa é a vantagem de você fazer o processo no Brasil. Você paga muito menos em relação ao processo aqui na Itália. Vindo à Itália, você vai ter que gastar passagem aérea, alimentação, transporte, alugar um imóvel, os custos para alugar um imóvel, os custos para se manter durante algum tempo ou durante o tempo que o seu processo durar. Não existe, por outro lado, a vantagem aqui na Itália é que não existe custo. O único custo que existe basicamente do processo em si, do processo burocrático, é um selinho chamado marca da bolo de 16 euros. Não existe nenhuma outra taxa adicional para que você seja reconhecido cidadão italiano aqui. Então, a vantagem no Brasil é que não custa quase nada. E a vantagem na Itália é que o tempo do processo dura muito menos. Aqui, um processo num comune normal, sem nenhum sobressalto, ele hoje, no ano de 2016, ele dura em média 3 meses, 90 dias, 100 dias, de 3 a 4 meses é um tempo excelente, é um tempo normal, tá? É um tempo que um comune normal leva para fazer um processo de reconhecimento. Essa é a vantagem da Itália, tempo. A desvantagem são os custos que você vai ter que ter ao vir para cá. No Brasil, a vantagem é valor, mas a desvantagem é o tempo. É o inverso. Por quê? Porque no Brasil o tempo do processo dura, em média, de 2, 3 anos no Rio de Janeiro, até 12 anos em São Paulo. Então isso também vai depender do lugar onde você mora. Tá, você não pode, antes que alguém me pergunte, você não pode fazer o seu processo fora de um consulado que você é residente. Inclusive essa foi uma das perguntas no vídeo de ontem. Fábio, eu posso fazer meu processo em outro lugar que não... Não pode. Você tem que seguir, você tem que ser residente para poder solicitar o seu reconhecimento. Então, esse vídeo era para explicar exatamente isso. Benefícios, os prós e os contras. Você pode fazer o seu processo no Brasil com a vantagem de não gastar praticamente nada, gastar 200 euros, mas a desvantagem é o tempo que o seu processo vai levar. Vindo para a Itália, você tem a grande vantagem que o seu processo vai durar em torno de 3 a 4 meses, com a desvantagem que você vai gastar um valor considerável para poder
vir para cá, alugar um imóvel, permanecer durante esses meses, gastar com comida, transporte, alimentação, enfim, tudo aquilo que um cidadão precisa para viver durante um determinado tempo num país estrangeiro, tá bom? Então, espero ter respondido essa dúvida para vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e principalmente deixe o seu comentário, que eu estou lendo todos os comentários que vocês estão deixando. Já são mais de 200 comentários, muito obrigado. Nós começamos essa série agora e já tem mais de 200 comentários só aqui no YouTube, com dicas, sugestões sobre assuntos para os próximos vídeos. Tá bom? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.